Meu nome é Fred, eu sou professor de Física. Durante essa aula de hoje, eu quero mostrar para você algumas das principais tendências do vestibular. Nós sabemos que os vestibulares das universidades públicas têm ficado cada vez mais competitivos e por esse motivo você deve estar cada vez mais preparado. Bem, hoje nós vamos começar abordando alguns tópicos que frequentemente nós temos visto nos principais vestibulares do país. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre equilíbrio. Bem, o equilíbrio está relacionado às forças que atuam sobre um corpo, com a sua condição cinemática. Nós sabemos pelas 3 leis de Newton que a soma das forças que atuam sobre um corpo, ou seja, a força resultante que atua sobre o corpo pode ser nula ou diferente de zero. Uma partícula está em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, ou seja, quando eu somo essas forças e eu tenho um resultado nulo, esse corpo não está acelerado, ou seja, se eu não tenho aceleração, eu não tenho mudança de velocidade. Agora, quando essa força resultante é diferente de zero, esse corpo está sob a ação de uma aceleração, certo? E essa aceleração vai modificar a velocidade do corpo. Bem, nós temos 2 tipos de equilíbrio. Primeiro, o equilíbrio estático. O que seria o equilíbrio estático? O equilíbrio estático de um corpo ocorre quando, primeiramente, a força resultante tem que ser nula, tem que ser zero. E outra, esse corpo está em uma situação, uma das 2 situações possíveis, o repouso. Então eu digo que um corpo está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é nula. Se a força resultante é nula e esse corpo está em repouso, então ele está em equilíbrio estático. Outra forma de equilíbrio que nós temos é o equilíbrio dinâmico. Nós temos então o equilíbrio dinâmico quando a força resultante que atua sobre um corpo é nula e esse corpo está em movimento, mas não é qualquer tipo de movimento. Tem que ser um movimento retilíneo e uniforme. Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial que possui 3 características: módulo, direção e sentido. Para modificar qualquer uma dessas características, eu preciso de aceleração. Se eu não tenho força, logo eu não tenho aceleração. Contudo, um corpo então está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é nula. Ele pode estar em equilíbrio estático quando a força resultante é nula e ele está em repouso, ou quando a força resultante é nula e ele está em movimento retilíneo uniforme. Então ele está em equilíbrio dinâmico. Agora, para verificar essas questões de equilíbrio, vamos resolver um exercício do IME. Um cubo de material homogêneo de lado 0,4 metros e massa 40 kg está preso à extremidade superior de uma mola, cuja outra extremidade está fixada no fundo de um recipiente vazio. O peso do cubo provoca na mola uma deformação de 20 centímetros. Coloca-se água no recipiente até que o cubo fique com a metade do seu volume submerso. Se a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico, a deformação da mola passa a ser... Bem, é um exercício que leva em consideração, primeiro, a natureza deformadora de uma força, ou seja, a força ela é um agente físico capaz de promover ou aceleração ou deformação. No caso da mola, ela sofreu uma deformação. Outra força, a força peso, ou seja, a força de atração gravitacional que esse cubo sofre. Quando esse cubo está em equilíbrio, ou seja, a força resultante sobre ele é nula, essas forças vão agir e a soma dessas forças vai ser nula, ou seja, ele não está acelerado. Bem, ele fala aqui que o cubo ele tem um lado 0,4 metros. Primeira coisa, vamos calcular qual é o volume desse cubo. Bem, nós sabemos que o cubo é uma figura que tem todas as arestas iguais. Então eu tenho comprimento, largura e altura todas iguais a 0,4. Para calcular o volume de um cubo, eu preciso multiplicar as suas dimensões. Ou seja, como todas as dimensões são iguais, eu tenho L vezes L vezes L, ou seja, L ao cubo. Como o lado do cubo é 0,4, eu tenho 0,4 ao cubo, então nós temos um volume igual a 0,064 metros cúbicos. Bem, o volume do cubo é muito importante quando eu trabalho a questão do empuxo, que nós vamos ver que também será necessário nessa questão. Agora que nós temos o volume do cubo, vamos então para o esquema das forças. Vamos trabalhar as forças que atuam sobre esse cubo. Primeiro, eu tenho a força peso, que é a força de atração gravitacional exercida pela Terra. Eu tenho a força elástica, já que o cubo está apoiado sobre uma mola. Se ele exerce uma força sobre a mola reage exercendo uma força sobre ele. Na mesma direção
porém em sentido oposto. Bem, eu tenho essas duas forças. Lembra, no início nós falamos que a força resultante é nula, ou seja, o cubo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, então se eu faço uma soma vetorial da força elástica mais o peso, eu tenho o resultado nulo. Bem, com essa condição, não posso esquecer, soma vetorial. A força resultante é a soma vetorial. Bem, se o peso mais a força elástica é igual a zero, eu tenho uma força nula, eu posso trabalhar com os módulos dessas forças. Então eu posso falar que a força que está puxando o cubo para baixo é igual à força que puxa o cubo para cima. Então, em módulo, a força elástica é igual ao peso. Bem, como nós conhecemos pela lei de Hooke, a força elástica pode ser calculada como sendo Kx, onde o K é a constante elástica da mola e o X é a sua deformação em metros. Bem, a massa, o peso é massa vezes gravidade, a massa dele em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. Como o K eu não conheço, mas eu conheço o 0,2, que foi a deformação sofrida pela mola. A massa do cubo eu também tenho, a gravidade o exercício não me falou, então eu vou deixar como G. Continuando. Eu posso aqui, passando o 0,20 dividindo, eu tenho que a constante elástica dessa mola é 200G. Então vamos reservar esse valor por enquanto e vamos deixá-lo aqui. Até a extremidade está vazia no fundo de um recipiente vazio, beleza. Então o peso do cubo provoca na mola uma deformação, nós trabalhamos. Agora, presta atenção, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique com a metade de seu volume submerso. Pessoal, qual é o efeito de colocar água dentro desse recipiente? Primeiro, lembra que, pelo princípio de Arquimedes, quando um corpo está parcialmente ou totalmente submerso em um líquido, em um fluido, esse fluido exerce uma força ascendente, vertical para cima, certo? Sobre esse corpo, e essa força é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Bem, se a massa específica da água é igual a 1000 kg por metro cúbico, a deformação da mola passa a ser, lembrando que nós temos a constante da mola que nós calculamos anteriormente. Agora, prosseguindo com as novas forças que atuam sobre esse cubo. Eu tenho o peso, certo? Eu tenho a força elástica, como antes, só que agora eu tenho uma nova força, que é o empuxo. Essa nova força é devido à ação do líquido sobre o cubo, certo? Continuando, ele continua em equilíbrio. Eu tenho uma nova organização, tenho uma reorganização, porém a força resultante continua sendo nula. Portanto, eu continuo não tendo aceleração. Se eu faço a soma vetorial de todas as forças, então eu tenho o resultado zero. Já que a soma vetorial é zero, lembra, pessoal, são forças que atuam na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então eu posso falar que as forças que atuam para cima são iguais às forças que atuam para baixo, em módulo. Então nós teremos que a força elástica mais o empuxo é igual ao peso desse cubo, certo? Continuando então, substituindo os valores, eu tenho que força elástica é Kx e o empuxo, não se esqueça, princípio de Arquimedes, o empuxo é medido como sendo a densidade do líquido vezes o volume deslocado pelo corpo vezes a gravidade, certo? Então não se esqueça, densidade do líquido ou do fluido, certo? Vezes o volume deslocado pelo corpo que foi submerso, totalmente ou parcialmente. E isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Prosseguindo, nós temos, substituindo os valores que nós encontramos, nós vamos ter então que o K, constante elástica, que nós havíamos encontrado anteriormente, é 200G, vezes X, que é o nosso objetivo, vezes 1000, que é a densidade do líquido, no caso a água, vezes 0,064 sobre 2. Por que esse valor? Pessoal, não se esqueça, o exercício falou que o cubo foi submerso somente até a metade. Então ele só deslocou um volume de água igual à metade do seu volume, vezes a gravidade, que é igual a 40G. Pessoal, fazendo o cancelamento da gravidade, ela aparece em todas as parcelas dessa equação. Eu tenho então que esse X, ou a deformação sofrida por essa mola, é igual a X é igual a 0,04 metros ou 4 centímetros. Vamos retomar a questão. Então ele pergunta, a deformação da mola passa a ser letra C,
4 centímetros, certo? Então tá aí, pessoal, esse é um exemplo muito interessante porque você viu força-peso, você viu força elástica e você viu empuxo, princípio de Arquimedes. A soma dessas três, zero, ou seja, todas elas contribuíram para o equilíbrio do corpo, certo? O segundo tópico que nós vamos abordar é um tópico que é recorrente em praticamente todos os vestibulares do país. Muito interessante, é fácil, porém vale prestar muita atenção em algumas dicas. Vamos lá. Energia mecânica. Primeiro, pessoal, vou colocar aqui um exercício que vai nos ajudar a ter uma noção geral do que é essa energia mecânica. Um exercício da Unicamp que diz: um brinquedo que muito agrada as crianças são os lançadores de objeto em uma pista. Considere que a mola da figura abaixo possui uma constante elástica 8.000 newtons por metro. Novamente, apareceu a constante elástica. E massa desprezível. Inicialmente, a mola está comprimida de 2 centímetros e, ao ser liberada, empurra um carrinho de massa igual a 0,2 kg. O carrinho abandona a mola quando esta atinge o seu comprimento relaxado. Ou seja, ela não está deformada. E percorre uma pista que termina em uma rampa. Considere que não há perda de energia mecânica por atrito no movimento do carrinho. Aí ele colocou uma figura pra gente, para exemplificar o que ele disse, né? O carrinho encostando na mola, comprimindo a mola, e ao ser liberado a mola empurra o carrinho, fazendo com que ele ganhe energia cinética. Na letra A ele pergunta, qual a velocidade do carrinho quando ele abandona a mola? Na letra B, na subida da rampa, a que altura o carrinho tem velocidade de 2 metros por segundo? Pessoal, para resolver, vamos começar então com a letra A, com o conceito básico, energia mecânica. Pessoal, a energia mecânica de um corpo é a soma das suas energias cinéticas e potenciais, sejam elas gravitacionais ou elásticas, tá certo? Então vamos lá. A energia mecânica de um sistema, então, ela pode ser conservativa ou não, ela pode se conservar ou não. Tudo depende do sistema que eu estou trabalhando, se há ou não forças dissipativas. Quando eu tenho a conservação da energia mecânica, ou seja, ela foi conservada, o que eu tinha no início, eu também vou ter no final. Lembrando que a energia mecânica é a soma das energias cinéticas e potenciais. Então, quando ela se conserva, a energia cinética do início mais a energia potencial do início são iguais à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional do final. Eu vou agora trabalhar a questão da resolução, começando pela letra A, conservação da energia. Lembrando que no início eu tenho o carrinho em repouso, eu tenho a altura ao nível do chão, ou seja, energia potencial gravitacional nula. Então o que me resta é a energia armazenada pela mola, certo? Após ser liberado, a mola, o exercício diz que a mola ela fica relaxada, então ela não mais vai estar armazenando energia. Então eu só tenho toda essa energia vai ser transferida para o carrinho, então ele tem energia cinética. Então eu posso dizer que a energia potencial elástica é igual à energia cinética do carrinho. Eu tenho então que a energia potencial elástica armazenada em uma mola pode ser calculada como sendo kx² sobre 2. Novamente, o K é a constante elástica da mola, o x é a deformação sofrida por essa mola. E a energia cinética do carrinho pode ser calculada como sendo mv² sobre 2. M a massa, o v a sua velocidade. Substituindo os valores, eu tenho 8.000, a constante elástica da mola. 0,02, lembra? No início ele disse que a mola estava deformada de 2 centímetros. Pessoal, não se esqueçam, essa unidade de medida depende da unidade que ele vai colocar para constante elástica. Lembre-se que ele colocou a constante igual a 8.000 newtons por metro. Então a deformação da mola deve necessariamente estar em metros. 2 centímetros, para você passar para metro, você divide por 100. Então eu tenho 0,02 ou 2 vezes 10 a menos 2 metros. Elevando o quadrado, igualando com a massa do carrinho, vezes a velocidade ao quadrado, que é o nosso objetivo. Continuando então, eu tenho depois de resolver os cálculos, que a velocidade é 4 metros por segundo. Então um exercício bem simples, onde a energia potencial elástica que estava armazenada na mola, foi toda ela transferida para o carrinho, certo? E se transformando em energia cinética. Então a letra A, velocidade do carrinho, 4 metros por segundo.
Então, um exercício bem simples, onde a energia potencial elástica que estava armazenada na mola foi toda ela transferida para o carrinho, certo? E se transformando em energia cinética. Então, a letra A, velocidade do carrinho, 4 metros por segundo. Então vamos para a letra B. A letra B pergunta a altura que o carrinho consegue atingir após disparado pela mola, quando sua velocidade é 2 metros por segundo. Se atente para o fato de que ele vai ter altura, mas continua tendo velocidade. Então, pessoal, se ele foi disparado pela mola, a energia armazenada na mola vai ser transferida para o carrinho. No momento em que a sua velocidade é 2, ele está a uma certa altura. Ou seja, quando o corpo tem uma certa altura, ele possui energia potencial gravitacional, e já que ele tem velocidade, ele também tem energia cinética. Então eu vou dizer que a energia da mola foi convertida em energia potencial gravitacional mais energia cinética do carrinho. Então eu tenho energia potencial elástica sendo convertida em energia potencial gravitacional mais energia cinética. Vamos substituir os valores, lembrando que a energia potencial elástica é kx² sobre 2, a cinética mv² sobre 2 e a potencial gravitacional, que nós não tínhamos falado até agora, é mgh, massa do corpo, g, gravidade, e h, a sua altura, que é justamente o nosso objetivo no exercício. Pessoal, o k, a constante elástica, ele deu pra gente 8.000. O x, lembrando que é 0,02, por quê? Porque estava em centímetros, eu transformei para metros. A massa, 0,2. A velocidade, ele deu a velocidade para você que é 2 metros por segundo. Substituindo, eu vou ter então a altura que ele consegue atingir, sendo 0,6 metros. Nesse exercício, nós podemos então conferir a conservação da energia mecânica. Pessoal, se atente para isso. Conservação da energia mecânica, praticamente em todos os vestibulares nós temos isso aí, tá? Então não se esqueça, energia potencial elástica é a energia armazenada em uma mola, quando essa mola está deformada. Energia potencial gravitacional é a energia quando o corpo está a uma certa altura, devido ao trabalho que foi para levar ele para lá. Então ele armazenou essa energia. E eu tenho também a energia cinética, que é mv² sobre 2, quando um corpo está em movimento, certo? Então com esse exercício nós demos uma pincelada em conservação da energia. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito no vestibular. Vamos para uma nova dica agora. Nós vamos falar um pouco sobre eletrostática, que novamente é outro assunto muito cobrado nos vestibulares. Pessoal, a parte da eletrostática que eu vou abordar aqui é a parte de potencial elétrico, trabalho da força elétrica. Vamos lá, vamos começar com um exercício da segunda fase da UFG. Uma gotícula de óleo de massa M e carga elétrica Q encontra-se na região entre duas placas paralelas horizontais, com separação D, submetida a uma diferença de potencial V, que produz entre elas um campo elétrico uniforme, conforme a figura. Pessoal, aparentemente é um exercício um pouco difícil, com certeza. Porém, se atente para alguns fatos. Ele deu para você a figura onde você vê o campo elétrico, a placa, as duas placas, uma positiva, outra nula. Eu tenho uma diferença de potencial e eu tenho uma distância entre as placas. Se eu conheço a diferença de potencial entre as placas, eu posso definir o módulo do campo elétrico entre elas. Como? Lembre-se da relação campo vezes a distância é igual a DDP, ou seja, a diferença de potencial. No exercício ele diz que a diferença de potencial entre elas é dado por V. A distância entre as placas é D. Então, eu consigo encontrar o campo elétrico. Campo vezes a distância é igual a DDP. Bem, aí ele pergunta pra gente, partindo do repouso, lembra? Quando o corpo está em repouso, não tem velocidade, então ele não tem energia cinética. A gotícula desloca-se verticalmente para cima, sem atrito, de uma distância H. Calcule. Na letra A, o trabalho da força resultante nesse deslocamento. Novamente, envolve energia, para vocês verem o quanto a energia é importante nos vestibulares. Continuando aí, vamos à resolução da letra A, então.
Bem, na letra A, eu tenho que ele pede o trabalho da força resultante. Pessoal, não se esqueçam. O trabalho da força resultante pode ser calculado como sendo o trabalho das forças que atuam no corpo de forma independente. Ou seja, quando a gotícula está subindo entre as placas, eu tenho atuando sobre ela a força-peso e a força elétrica, que é quem faz a gotícula subir. Então, eu tenho essas duas forças, eu posso calcular o trabalho da força resultante como sendo o trabalho da peso mais o trabalho da força elétrica. Lembrando que o trabalho da força elétrica pode ser calculado como sendo a carga vezes a diferença de potencial. Muito importante, trabalho da força elétrica é carga vezes a diferença de potencial. Pessoal, a carga que vai se deslocar de um ponto para o outro, ela pode se deslocar de um ponto A para um ponto B. Esses dois pontos, se eles apresentam diferença de potencial, eu vou ter o trabalho da força elétrica. Porque, vamos lembrar, em um local do espaço onde eu tenho diferença de potencial, eu também tenho campo elétrico. Quando eu tenho campo, eu tenho força elétrica. Ótimo. O trabalho da segunda força, que é a força-peso, pode ser calculado como sendo menos PH. Pessoal, por que menos? Menos porque o corpo está subindo. Vamos lembrar que o peso atua para baixo. Ou seja, o movimento da carga da gotícula é oposta ao peso, certo? Eu tenho também que a força resultante é a soma desses dois trabalhos. Como eu tenho o trabalho da força elétrica, Q vezes V, mais o trabalho da força-peso, menos P vezes H, menos novamente, porque ela está subindo, e novamente, então, eu tenho essa soma, sendo então Q vezes U menos PH, onde U é a diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final que essa gota alcançou. Bem, então nós podemos ter que, lembra da relação do início, E vezes D igual a V. Por que D? D é a distância entre as placas e V é a diferença de potencial. Levando isso, essa mesma relação, para o movimento dessa gota, o exercício fala que ela vai se deslocar a uma altura H. Então presta atenção, ela não sai de uma placa e vai até a outra, ela só se desloca H. Então eu tenho que E vezes H, que é uma distância, é igual a U, certo? Então essa relação a gente vai escrever ela de duas formas. Mas lembra, entre as placas eu tenho um campo elétrico uniforme. Então o valor do campo nas duas é o mesmo. Pessoal, então eu consigo, trabalhando essas duas equações, a relação que V vezes H sobre D é igual a U. Lembra que no trabalho da força resultante eu preciso da diferença de potencial. Substituindo esse valor, nós temos facilmente então que o trabalho da força resultante é Q vezes V vezes H sobre D menos mgh. Podemos escrever então essa mesma equação de uma forma mais simplificada, verificando que as duas parcelas eu tenho o H, a altura. Colocando a altura em evidência, nós temos então que H multiplica Q vezes V sobre D menos mg. Pessoal, essa então é a nossa resposta da letra A. Vamos então retomar a questão para resolver agora a letra B. Na letra B eu tenho a velocidade da gota ao final do percurso. Pessoal, novamente, uma das coisas mais importantes também relacionada à energia é o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do corpo. Nós podemos lembrar que no início do exercício ele disse que a gotícula parte do repouso. Isso quer dizer que no início ela não possui energia cinética. Isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar com uma variação dessa energia. Se no início ela é nula, eu tenho então que a energia cinética inicial menos a final é igual a... Lembra da resposta da letra A? Nós vamos utilizá-la aqui agora. H vezes Q vezes V sobre D menos mg é igual à energia cinética final, já que a inicial é nula. Como a energia cinética inicial da gotícula é nula, eu tenho então somente a energia cinética final dessa gotícula. Como a energia cinética da partícula no início é zero, pois o exercício fala que ela estava em repouso, eu tenho apenas a energia cinética final. Substituindo o valor que nós encontramos na letra A, nós temos então que H vezes Q vezes V menos mg sobre D é igual a mv ao quadrado sobre 2. Pessoal,
Como o exercício foi literal, nós temos apenas que reorganizar esse processo. Então nós temos que a velocidade dessa partícula vai ser raiz quadrada de 2GH, que multiplica Q vezes V sobre M menos G. Com isso, então, nós resolvemos a letra B. Espero que vocês tenham sucesso nos vestibulares. Espero que eu tenha dado a minha contribuição. E até a próxima aula. Obrigado.